Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga e tenho aqui do meu lado Marcelo do Carmo. o que já nos indica que tem alguém na nossa frente, né? Antes de eu colocar a câmera para ele, deixa eu dizer aqui que o currículo dele é enorme, tá? Eu vou comentar algumas coisas, quem sabe vocês até adivinham. Claro que você já sabe porque vai estar no título do episódio, né? Mas olha só, ele é pós-graduado em gestão de cooperativas em 2010. Primeira formação dele foi como técnico em administração em 98. Então aqui a gente já vê que não cozinha na primeira fervura. Ele tem várias formações de peso na Fundação Dom Cabral, na Fundação Getúlio Vargas, dentro de áreas de custos, processos, vendas, qualidade, cultura organizacional e inovação. Em 2019, ele participou do curso de inovação em sistemas financeiros da Escocred. Ó, aqui a gente já sabe que é área financeira. Tá, eu vou contar até aqui, depois eu continuo esse currículo, porque a gente vai percorrer esse currículo dele. É o Thiago Schmidt, presidente do Sicredi Pioneira. É Do isso mesmo? Conselho de Administração Do do... Conselho de Isso. Administração, é isso mesmo? Então tá. Isso Muito aí. bem-vindo. Olá, Alessandra, Marcelo. Feliz, obrigado pelo convite, né? Há um bom tempo nós não conversávamos. Tivemos um contato importante dentro desse currículo que foi falar um pouquinho mais sobre as emoções e justamente no momento que eu estava iniciando a minha jornada como presidente da Sicredi Pioneira lá em 2018. 18? Isso que eu não lembrava. É isso aí. Olha Isso aí, lá. passamos um sábado inteiro Eu lembro e desse aquilo ali sábado. mexeu Nossa. demais comigo, Eu né? me lembrei só de lembrar que já arrepiou. Foi um sábado Fez- maravilhoso. Ali nós criamos uma conexão. Foi muito legal. A empresa já tinha esse nome, mas a E gente era um criou salãozão de gente, eu não lembro quantos, mas era muita gente. e todo mundo se entregou. Foi Foi uma um coisa muito evento linda. legal. A gente fez o maior roda que eu acho que eu já fiz, porque era um ovo, na verdade, não era uma roda, né? É. Ó, falando em ovo de Páscoa aí, né? E as pessoas se entregaram, né, para aquilo que a gente Foi fez. marcante. Foi Muito legal. marcante. E depois vários contatos, outras oportunidades, vários momentos em conjunto, mas agora fazia um bom tempo, né? Fazia. Não sei se foi culpa da enchente, culpa das A agendas. enchente nos levou de monte, né? A gente mexeu. A enchente não foi até pior que a pandemia, Thiago? Começa contando isso. Foi. A enchente foi bem pior que a pandemia. Talvez, assim, a pandemia em escala tenha gerado um impacto maior, porque foi global, e tinha um ar de incerteza grande na pandemia, porque de uma hora para outra. Eu sempre dizia que uma das palavras que eu mais ouvi no início da pandemia foi incerteza, imprevisibilidade e também caridade. Porque a gente não ouvia mais, em 2020, quando estoura a pandemia, a gente não ouvia mais essa palavra de caridade, de autoajuda, de cuidado. Isso estava restrito para alguns ambientes, porque havia uma autossuficiência É verdade. exagerado das pessoas. De que eu cuido da minha vida, eu que defino os rumos da Adoado, minha cada um no seu vida. quadrado e E isso aí, e se eu quero ser tal coisa, eu vou investir para isso, se eu quero tal coisa, eu vou trabalhar e vou comprar, mas era uma autossuficiência, às vezes até assim, algo arrogante por parte da gente enquanto sociedade, né? E de uma hora para outra a pandemia mostrou que a gente não define nada. e que a gente não tem certeza e que as ameaças elas podem ser invisíveis e que muitas vezes a gente vai ter que sim precisar de pessoas que a gente nem imagina. Mas foi coletivo. Foi. Foi coletivo, foi global e a gente aos poucos foi se adaptando e aquilo foi passando e a gente foi convivendo e felizmente nos trouxe uma série de aprendizados, de revisões de pessoas que tinham largado o campo e voltaram para o campo, de fluxos de trabalho, de conhecer cada cantinho da casa. Eu lembro as pessoas contando essas histórias. Ou de reclamando dos ambientes de trabalho e depois tendo que trabalhar em casa, dizendo assim, que saudade do meu escritório, porque escritório é escritório e casa é casa. A gente não tinha mais as fronteiras, né? Eu lembro na época, na pandemia eu te entrevistei, eu me lembro que a gente fez era um live. era Papo Die que chamava. Papo die. Que ligava o Instagram e começava a falar, né? Fiz muitas daquelas lives.
E era isso que a gente comentava, não tinha mais fronteira. A gente tava ao mesmo tempo tu tinha que tirar uma roupa da máquina, daí daqui a pouco tu fazia um almoço, dali a pouco tu tinha uma reunião de trabalho, Uhum. tu meio que criava os filhos ali no meio da área do E trabalho. com o tempo a gente teve que ir colocando as fronteiras de horário, de agenda, porque senão a gente estava participando de reunião durante o almoço e o jantar, com o É, celular à mesa, né. isso. E a gente foi se ajustando à pandemia. E conforme ela foi passando, a economia vai retomando, as escolas vão reabrindo, é botar a chave na porta e reabre a porta, liga o disjuntor e vida que segue. A enchente foi pior. A enchente não foi assim, a Como gente foi a enchente lá? Conta pra nós. na cooperativa, houve uma série de ações dentro da Sicredi pioneira, começando pelo trabalho de olhar para a vida. Essa foi a primeira ação, para a vida dos colaboradores e dos associados e tentar de alguma forma ajudar todo mundo na preservação à vida, ponto. Se a agência vai abrir ou não vai abrir, isso quando tudo está acontecendo, quando a água está subindo, tem gente passando risco de vida, isso é secundário. Estabilizada essa questão inicial, é a questão do suporte aos associados, pelas agências, pelos atendimentos. A gente chegou a ficar com 15 agências Isso que é inviabilizadas de abrir. Atingidas pela água foram duas, foi uma em Caxias do Sul, no Galópolis, e a outra no bairro Charlau, em São é bem Leopoldo. grave lá em Galópolis, né, eu Foi lembro. em Caxias é onde a gravidade foi maior, junto com Vila Cristina. Mas o nosso município mais impactado foi São Leopoldo. Só em São Leopoldo nós tivemos 15.000 sócios atingidos e sendo 2.400 empresas, pessoas jurídicas atingidas, né. E daí começa aquele trabalho de buscar recursos para doação de alimento, porque a vida está salva, só que não está na casa, então e daí houveram intermediações aí de carretas. O Sicredi como um todo, em nível nacional, se mobilizou muito, 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 e a nossa central Sicredi Sul, aqui com sede em Porto Alegre, fazia meio que a gestão, assim, o QG de toda essa operação de guerra que era. Nós montamos centros de distribuição no estado, É, foi um atendimento à catástrofe, é isso, e né. só na nossa região foram 22 carretas de mantimentos e depois produtos de limpeza e roupas e doações que vieram de todo o Brasil. Só que começaram a vir recursos também por meio de doação de brasileiros. O próprio sistema Sicredi, que tem um fundo garantidor, foi fazendo repasses para as cooperativas mais atingidas. E para vocês terem uma ideia, só na região da Pioneira nós atingimos hoje um montante de quase 10 milhões de reais Nossa. em recursos repassados em mais de 90 iniciativas. Então, desde doação de cesta de alimento e material de limpeza, como doação de fogões, de geladeiras, de Gente, cama, isso numa colchão. cidade do interior, o que que vira 90 milhões? Eu pensando aqui nos montantes disso. O que eu penso, assim, do ponto de vista de carreira, Thiago, é que essa história que você contou aqui rapidamente para nós, primeiro a pandemia. A pandemia foi ali um período mais longo, em que a gente, lógico, aprendeu a desenvolver resiliência, desenvolveu adaptabilidade, a gente resgatou essa compaixão. Mas o que a gente estava acostumado a ver, de tempos em tempos, a pessoa passava ali por uma crise de vida, uma crise de Uhum, carreira. Nossa, será que está valendo a pena? Será que minha trajetória até aqui está fazendo sentido? E aí você teve uma crise coletiva, né, intensa, longa, na pandemia, e logo em seguida veio a enchente para nós aqui no Rio Grande do Sul, e mesmo quem não foi atingido diretamente, foi. ou foi Fez atingido, recado. né, pela consequência, podia ter sido eu, e como é que eu faço para ajudar? E eu acho que isso deu uma chacoalhada, né, nos sistemas de crenças e valores das pessoas. E Verdade. aquelas crises que a gente costumava ter, ou que a gente costumava deixar ali no cantinho, né, guardado, quando eu tiver tempo eu venho aqui e penso nisso, eu acho que isso aflorou, Uhum. né? As pessoas, elas não se sujeitam mais, né, a situações ou a condições que elas se sujeitavam, porque é como se de uma hora para outra a gente tivesse um pouco mais noção de brevidade das coisas, né? E de prioridade também, o que que acaba sendo prioritário Você na vida. percebeu alguma coisa Eu assim? tenho um nome para isso. Opa. E lá na cooperativa, há alguns anos, nós lançamos um projeto, hoje é um programa, a gente está indo para a 7ª, 8ª turma, que é de sucessão rural familiar. Hum. E esse programa ele só tem um requisito,
toda a família participe. Simples assim. Sim, não pode pegar aquele que... Parece bobagem, Não, parece é. bobagem, mas normalmente quando tu faz um evento agro, em qualquer Aham, comunidade, normalmente participam os homens. aham. E os homens participando de algum evento ali, sei lá, de uma palestra, de um curso, de um projeto, de qualquer coisa, nós homens, olha, a gente tem dois comportamentos. O primeiro deles é pensar assim, o que que eu tô fazendo aqui ouvindo tudo isso que eu já sei? É uma arrogância masculina, né, Marcelo? Uhum. E o segundo comportamento é, ainda bem que a minha esposa não tá aqui, porque vai que é uma coisa nova que incomoda, assim, ainda bem que ela não tá aqui, ela vai ficar cutucando. Sim. Viu? Eu te É, eu falo, eu isso falar, eu aí, te ó. digo. Aham. Então os homens participam sozinhos, é um mecanismo de defesa do público Sim, masculino. E a gente organizou as agendas para falar de sucessão familiar, desde que toda a família participe. legal. E eles falam daí de segurança alimentar, de cálculo do preço de venda, de canais de comercialização, exposição de produto, rastreabilidade. A gente fala de tudo, é um curso geral de gestão da propriedade rural. E um dos módulos é a remuneração dos membros da família, que é normalmente onde trava a sucessão familiar. Claro. Mas os filhos precisam participar, a nora, o genro, o sogro, a cunhada, a avó, o bebê. É a fotografia mais linda que existe de tudo que a gente faz na cooperativa, é o programa de sucessão. Que legal. E eu enxerguei nesse programa uma das entregas intrínsecas deles, que eu chamo de compartilhamento de angústias. Aham. Porque normalmente a gente olha para nossa família ou para o nosso interno e se cobra, ou se julga, se qualifica e acha que nós temos essa exclusividade de, como tu falou agora há Uhum. pouco, dos medos do receio, tem coisas que as pessoas não toleram mais, claro, mas toleravam porque era internalizado. Sim. E a partir do momento que a gente enxerga que isso é do coletivo, eu estou compartilhando essas angústias, aflições, medos, sentimentos. E esse é um ganho coletivo. Isso eu sinto que falta mais para nossa sociedade. Isso esse programa entrega. Nossa, tá falando, eu tô lembrando de alguns programas que a gente tá conduzindo, em que justamente a gente pegou um gestor, não vou dar a função, porque depois a gente se entrega, né, Deus o livre sai entregando, né, mas que ele é otimista demais. E aí ele não gosta que as pessoas falem daquilo que elas estão sentindo, porque eles: "Não, porque a gente tem que olhar pra frente, porque não adianta ficar olhando pra trás, né". E tu tá trazendo o que a gente tenta explicar, que é só quando a gente se apropria, entende o que não tá legal, que são as angústias, que a gente consegue, estando esvaziado Isso aí. disso, tu te esvazia pra te preencher do que tu vai aí sim projetar e fazer, né. Então conta um pouco sobre isso, como é que é esse efeito para o pessoal? Olha, assim, a gente tem, não só no Sucessão Rural, mas ano passado a gente pilotou um projeto e agora virou programa na cooperativa, vamos para a segunda turma, chamado Mães que Fazem Acontecer. Nós também queríamos fugir daquela coisa de empreendedorismo feminino, sabe, que já está Aham, batido. E aham. assim, Ou aceleração de carreira. não, eu quero ir para a prática, assim, fazer diferença na vida de mulheres mesmo, ponto. Aham, isso. E o Solon, que é o nosso diretor executivo, tinha essa ideia guardada há um bom tempo, ele tinha inspiração do Yunus, do Banqueiro dos Pobres, e ele queria fazer algo que gerasse impacto. E nós temos um espaço em São Leopoldo, no bairro Feitoria, que é um bairro de 70 mil habitantes, e a gente entendeu que lá era o ambiente adequado para fazer esse piloto. E o programa Mães que Fazem Acontecer, ele ia ensinar empreendedorismo para mulheres que tivessem filhos. Porque Uhum. mulheres que têm filhos Nossa, têm uma força diferente, é. têm um propósito de vida Uhum. que mexe com elas, Que né? sai só Que delas movi- mesmas, digamos assim, no É mínimo, no isso. mínimo. E então elas tiveram um curso também de fotografia de produto, de autovalorização, né, de autoestima interna e externa, então passaram por processos de manicure, de cabelo, de pele, de Olha lá, maquiagem, que que delícia. são importantes. Lógico. Fotografia, atualização de redes sociais, fotografia de produto, mas acho que a grande troca que houve entre elas foi esse compartilhamento das vidas. Ah, E porque muitas vezes a gente se pune
pelas nossas vidas, pelas nossas carreiras e muito mais pelas nossas derrotas do que conquistas. Uhum. A gente se cobra demais. E quando a gente ouve a história das outras pessoas e vê elas ainda motivadas e correndo, isso também é inspiração. Claro. E inspirar-se no outro é algo que é um combustível maravilhoso. Eu acho que tu usa isso muito bem, Thiago. Me permita dizer com Ah. que a gente ainda convive nesses últimos anos. E tu tá sempre trazendo o coletivo, Isso. né, Mar? Não, e como é como que funciona isso, Thiago? Dá o teu depoimento aqui para quem está olhando para uma pessoa que já chegou numa posição de conselho e está se inspirando. Porque quando a Alessandra estava lendo o teu currículo aqui no começo, assim como o currículo da maior parte dos executivos, ele é cheio de hard skills, né? Uhum. Técnico daquilo, governança daquilo, finanças Teve governança daquilo corporativa lá, aqui que eu pulo. parará, parará. Sim. Mas a gente vai atrás dessas formações econômico-financeiras, né, de gestão, técnicas, mas você trouxe o depoimento do impacto emocional de Covid e das enchentes, e tu acabou de dar para nós aqui 2 exemplos de programas em que parece que a peça pivotal ou o ponto-chave tem a ver com as pessoas conseguirem compartilhar emoções, comportamentos, sentimentos. E a gente já te conhece, a Alessandra também conhece a tua trajetória. Esse lado humano não está aqui no currículo formal, né? Mas dá para perceber que ele é importante, ele é cada vez mais importante. Tá, deixa eu emendar Como uma é que é pergunta isso? junto pra ele, porque eu prometi que eu Uhum. ia fazer essa pergunta pra ele no ar, que a gente estava conversando antes. Ai, que medo. Que Aí. medo! Ele já até se arrumou na cadeira ali, né? Que ele sabe que quando a gente faz as perguntas nos treinamentos é um troço que mexe, né? Mas essa pergunta é super simples. Eu faço ela para as pessoas quando estou, especialmente em grupos de mulheres, que a gente tem acompanhado nos últimos anos muitos grupos de. A gente chama de desenvolvimento de carreira de mulheres, Uhum. mas que é isso que tu falou. Não é aquela coisa de woman empowerment. Isso. É você entender como é que você tira o melhor, considerando barreiras internas e externas que existem no fato de ser mulher. Mas essa pergunta eu vou fazer não para o teu lado mulher, eu vou fazer para te poder olhar para si e não apenas para o coletivo. Qual é a tua primeira lembrança do mundo do trabalho, Thiago? Ah, eu tenho várias. Depende do contexto, o mundo do trabalho. Mas eu tinha um padrinho, eh, já falecido também, que foi uma grande inspiração na minha vida, José Anildo da Silva, o nome dele. E ele era taxista, inclusive foi ele que levou a minha mãe para o hospital quando eu nasci. Eu fui pro hospital de táxi, né? Um Opala, 4 Uhum. portas. Nossa senhora, chegou bonito, olha, chegou Pros bem, a- hein? Para os anos 80, bem E bonito. esse moço vai ser importante, né? As Talvez. enfermeiras disseram. Mas assim, a minha família tem uma origem muito, muito simples, muito humilde, mas de muita valorização para o respeito, para a disciplina e para o trabalho. Então isso para mim é uma base. E eu lembro que esse padrinho depois ele vendeu esse táxi para investir numa empresa, numa sociedade, foi enganado pelos sócios dele, mas continuou com a empresa, numa empresa de couros em Novo Hamburgo. E eu me lembro de ir com o meu pai, que trabalhava com ele. Antigamente as crianças iam junto nas empresas e eu vejo valor nisso muito, muito, muito. Porque eu lembro eu indo nessa empresa com meu pai e eu lembro do cheiro do café que Uhum. tinha nos escritórios e a gente tomava café no copinho e eu me sentia a pessoa mais importante tomando café no copinho. Que idade tu tinha? 3, 4, 5 Olha. anos. Tá, então essa é a antiguidade da tua conexão com o trabalho. E eu sou técnico em administração. Em 98, quase, não existia esse curso no Brasil, foi a segunda turma do país a se formar nesse curso, e depois eu fui fazer administração, e uma das coisas que mais me machucavam, eu ouvia, era que eu fui fazer administração porque eu não sabia o que fazer, e daí quem não sabe o que fazer curso administração, ou para ganhar muito dinheiro. É aquele rótulo do empresário ganancioso, né? Uhum. E eu fiz administração por causa do meu padrinho. Porque eu via o meu padrinho que saiu de uma condição humilde de vida e por meio da empresa, do trabalho dele, ele conseguiu prosperar na vida.
economicamente, intelectualmente, socialmente, emocionalmente, e ele conseguiu alcançar a mão, o braço, o corpo, para um monte de gente da família e não da família. Então Hum. ele ajudou muitas pessoas. E o meu curso de administração, quem pagou foi o meu padrinho. Foi muito engraçado, porque eu tinha 15 para 16 anos, não tinha condição de pagar, era uma escola particular, e eu falei para minha mãe assim, eu vou conversar com o meu padrinho e ele me contrata na empresa dele, daí com o salário eu pago o curso. Muita gente fez isso na vida, né? Aham. E o meu padrinho disse, ok, pode vir segunda-feira, à 1h30, eu tô te esperando, a gente vai conversar e daí eu combino como tu vai trabalhar. E eu fui lá, ele me deixou esperando umas 2, 3 horas, nunca esqueço disso. E quando eu entrei, ele disse, eu só queria saber se tu ia vir e se tu ia ficar esperando, é sinal que tu quer muito. E ele falou assim, estudar e trabalhar ao mesmo tempo vai ser muito puxado. Tu tem noção do que é fazer um curso técnico? E eu morava assim, no outro lado da cidade em relação à empresa, e a escola era para um outro, então as 3 coisas eram muito longe. Ele disse, tu não vai conseguir fazer, tu não vai estudar direito. E se tu quer ser alguém na vida, tu vai ter que estudar de verdade. Então é o seguinte, eu te pago o curso integral e quando tu terminar de estudar, tu vai começar a trabalhar com um salário melhor e tu me paga de volta. Eu fechei na hora o negócio com ele. Uhum. E Tu fez um fies com o teu padrinho. fiz um fies com o meu padrinho. Depois, eu fui procurar o meu padrinho, já trabalhando numa gráfica como orçamentista. O meu primeiro emprego foi como um empacotador de supermercado. Isso que eu queria chegar, E gente. daí eu saí desse Pedro. emprego de empacotador para estudar, porque eu não ia conseguir, porque ele ia até tarde da noite como empacotador. Eu trabalhava a tarde toda até as 9 da noite. Os mais antigos vão lembrar do Centro Útil. Como- Que E cidade que é isso? em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Tinha Centro Útil também. E daí eu fui conversar com meu padrinho para pagar ele. E eu disse, ó, já estou recebendo um salário e tal, consigo te pagar tanto por mês, padrinho. E ele disse, tá, mas e a faculdade? Eu disse, não, não consigo, eu vou primeiro te pagar e depois eu olho a faculdade. Eu disse, não, tu primeiro vai fazer uma faculdade, quando tu terminar a faculdade, tu me paga. Olha lá. E daí eu fui fazer a minha faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu fui conversar com ele e ele disse assim, tu tem condições de me pagar? Tenho, não vai te fazer falta? Eu disse, não, eu consigo, padrinho. Então tu vai ajudar alguém a se formar, porque para mim já tá pago. Ai, que linda. Quase que saí chorando aqui. É. Que lindo. E assim, o meu curso técnico foi. Eu cresci num ambiente, num contexto, numa realidade, uma cultura, mas o meu curso técnico, para mim, de todas as formações que eu tive, foi a experiência mais transformadora. Os colegas a gente tem contato até hoje, já vai fazer 30 anos que a gente se formou, então todo mundo já conhece os filhos, daqui a um pouco a gente vai estar conhecendo os netos dos ex-colegas, é uma turma com uma conexão muito forte, né? Pronto, e era E o isso que eu que, e o queria, que mas que é mais importante, Tiago? A experiência de vida ou o conteúdo dos cursos? A experiência, sem dúvida, sem dúvida. Me machucava as pessoas falar que a gente faz administração por não saber o que fazer ou por ambição, porque na verdade se tem alguém que tem o poder, e hoje novas teorias, até mesmo o capitalismo consciente, negócios conscientes, o olhar para pessoas que na época, quando eu estudava, era DP, era departamento Não, olha lá. pessoal. Aham, fazer Aí, folha. eu, Fazer eu, folha. eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a estudar Adalberto Chiavenato, né? A Nossa, Revolução, né? Agora é recursos humanos. Aham. Então, olha quanta coisa evoluiu de lá para cá. E o papel que tem as empresas e organizações em mudar vidas. Então, para mim, esse é o grande motivo. Então, a resposta que tu faz sobre a primeira lembrança do trabalho, ou por a administração, ou a jornada, as pessoas focam no quê? E para mim, eu acho que a pergunta não é o quê, é o porquê. Por Uhum. que a gente faz? Por que fazemos o que fazemos? Por que tomamos as decisões que tomamos? Então, mas nessa volta que tu deu, ele já respondeu a pergunta. Não, claro. Porque você, na verdade, né, esse lado humano tá aí, é o teu padrinho, né? A gente costuma falar, né, que a gente repete os modelos, né, do nosso primeiro mestre de Invariavelmente. vida. Então tá aí toda a humanidade, né? Não tava A na tua sala de aula. generosidade Hum. e essa realização que tu tem com os programas, tem a ver com esse padrinho.
Tem a ver com Tem. a forma como você Mas tem a ver com internalizou mais o que é pessoas, Alessandra. Tem a ver com Uhum. esse padrinho muito como inspiração, assim, de caráter, de personalidade, de profissional e de coração. E ele não era uma pessoa mole, assim, ele era uma Uhum. pessoa dura. Pessoa mole. É, Sim. tu Não, me não. entendeu, né? Aham. Ele se posicionava, mas ele era Sim. muito amoroso. Tem a ver com Afetividade não precisa ser professores, sem a assim, assertividade. tem a ver com professores, em especial o professor Osvino Toye, que foi até hoje uma referência intelectual, e tive a oportunidade de ser aluno de uma escola quando o Osvino Toye era diretor dessa escola. Qual que era a cadeira que ele lecionava? Ele era de português, de Ah, gramática, mas quando eu fui aluno da escola, ele era o diretor da escola. Então, hum, era um gestor, e ali eu hum, tinha a inspiração do hum. gestor, né? Ele, na época, tinha um programa de rádio que dura anos e anos e anos, chamado Um Olhar para o Vale. Olha. E todos os dias, às 7 horas da manhã, nessa rádio, ele trazia uma reflexão sobre vida, comportamento, atitudes. Eh, Tem outras pessoas que influenciaram a minha vida. Por exemplo, até os 7 anos eu convivi com um pai alcoólatra. Uhum. E o meu pai é uma grande inspiração para mim. Semana que vem, no dia 23 de abril, completam 10 anos do falecimento do meu pai. Ele partiu cedo, aos 56 anos de idade. Uhum. Eu tinha 35, mas até os meus 7 anos o meu pai bebia e bebia muito. E o meu pai era uma pessoa quando bebia e outra completamente quando não estava sob efeito do álcool, né? Ah, e eu fui muito intenso nesse processo de conversar com o meu pai, dele olhar para a vida dele, o que ele estava fazendo e dos perigos e de tomar a decisão de parar de beber. Eu lembro disso como se Uhum. fosse hoje. E o meu pai fez um tratamento e parou de beber. E desde 88 até o ano da sua partida foram muitos anos em que ele não bebeu mais e passou a ser uma inspiração também, Uhum. como profissional, como pessoa, como avô. Então, não é de uma história só, Alessandro. Sim. A gente tem influência de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. O que tu achei muito bonito, Thiago, é que tu tá costurando pra gente, na tua trajetória, como o tempo inteiro a gente precisa acreditar que consegue, em cima dos nossos desafios, fazer algo à frente deles. E o que tu ficou como registro no teu curso de técnico de administração é isso. Eu tenho um sonho, uma vontade, eu vou conseguir, eu vou entregar, e eu não tenho uma cobrança que seja nem aquela coisa de vai lá, faz que eu pago, não precisa me pagar nunca, né, Uhum. que também a gente acaba fazendo muitas vezes uma espécie de mimar os filhos, que hoje em dia a gente mima quando pode. Mas também não era um abandono, de vai e te vira, como Foi um muitos da gera equilíbrio. foi um equilíbrio entre autonomia e cuidado, e que isso já é também uma característica do bom gestor. Uhum. Que é você, ao mesmo tempo, entregar, sim, de si e cuidar das pessoas, mas sem descuidar dos números, sem descuidar dos resultados e das entregas dessas pessoas. Então, aquela espera que tu fez ali de 2 horas e meia também foi tão importante quanto você retornar para saber se era para hora de pagar, sabe? Esta integridade que eu acho muito linda. Acho lindo quando o trabalho ele não vem como nem como um castigo, que muitas vezes era assim que se via, né? E aí vai a cultura alemã também, de que o trabalho é uma coisa que dignifica, Uhum. né? A gente sabe que vocês estão ali num berço desta cultura, mas também além disso de uma fonte de superação, de elevar a família de um sofrimento que a própria pobreza traz. Então muito lindo. Eu fiquei refletindo aqui. E tu, Má? Que teve É, pergunta sobre o não, eu compartilhar. estava fazendo um paralelo aqui, que a minha primeira experiência com o trabalho também foi numa cultura alemã, né? Só que era uma empresa de engenharia. Então esse lado humano, né, não era regra, né? Era uma exceção, assim, Uhum. muita exceção, porque talvez seja da natureza do trabalho, né, que era um trabalho voltado a tecnicidades, né, ou inovação de produto, né, a gente interagia mais com telas de computador e circuitos elétricos do que com pessoas, né, mas tu tem uma trajetória, né, que até agora, pelo teu Não, depoimento é da aqui, cultura alemã. é da cultura alemã. A gente que estava desvirtuado lá. Ah, É e da eles cultura alemã. estavam numa Hum. empresa global aí, né, Má?
A história é aquela do foguete, conta a piada do foguete pro Thiago. Por que que o alemão não foi pra Lua, Thiago? Não Vamos lá. sei. Agora nós vamos perder todos os nossos clientes da Serra. Não, é uma boa. A gente falava porque o manual não cabia no foguete, porque tinha muito procedimento, muito controle, O muita manual não norma, cabia no né? foguete. A gente vivia entre normas, né? De tudo, normas técnicas, desenhos, né? Tudo É o muito. alto nível de exigência da cultura alemã. O Então controle. tinha É um tinha nível, tinha esse padrão de exigência perfeccionismo, elevado. mas a gente não percebia, tudo bem com relação ao padrão de exigência elevada, né? Mas esse lado humano, né, tem alguma coisa a mais, tem essas outras influências aí, né, que talvez eu não tive oportunidade, né? Eu acho que Pô, talvez, eu chutando, já que nós estamos só brincando de achar coisas Aham. aqui, eu acho que tem a ver também com essa lida no campo, com a proximidade de toda a produção, porque não estou dizendo que todos os cooperativados são no campo, né? Nós somos, aliás, gente, nós somos associados da Sicredi pioneira. A Conexão IE tem uma conta lá, né? Mas não é só por isso. Eu tenho a impressão que o fato de serem cidades menores, comunidades vivendo juntas, faz essa diferença. Então, eu já quero puxar uma ponte aqui para a questão da cooperativa, Tiago, Ou cooperativismo, né? ou o cooperativismo. Como é que isso se conversa com a tua trajetória profissional? Quando é que aparece o cooperativismo para ti? Conversa muito, mas de forma tardia. E isso é algo que me incomodou mais, me incomodava muito, hoje não incomoda tanto. Para mim, cooperar ou cooperação era algo muito, muito natural. Muito, muito, muito natural. A minha mãe brinca que tem a ver com o nome. A minha mãe colocou meu nome de Tiago por causa de um versículo, capítulo 1, versículo 22, que diz: seja, portanto, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-te a ti mesmo. Olha lá. Mas o entendimento dela, assim, ela queria um filho que fizesse as coisas e obedecesse, não um filho que só ouvisse e Não não fizesse. fizesse. Eu nem sabia ela a sabedoria do Walking the Talk, já estava ali. E depois eu fui estudar a etimologia do meu nome, vem do hebraico Jacob, que a tradução literal é aquele que vem do calcanhar. E no entendimento dos hebreus é quem nasceu é o servo de Deus ou quem nasceu para servir Uhum. Olha. aos outros. Então tem a ver com essa servidão, com essa prontidão de ajudar os outros. E isso, para mim, sempre foi muito natural, desde da primeira turma na escola, de já ser líder de turma, de participar depois do Grêmio Estudantil, do teatro, do vôlei, da dança, do coral, das excursões, qualquer coisa que tivesse, eu estava dentro. Eu adorava esse fora da grade curricular, como Uhum. aquela coisa de tema, nota, escreve, é um saco para mim. Agora, quando saía disso, ia para alguma prática vivencial, qualquer que fosse, eu estava dentro. Interação no grupo, mergulhado no grupo. Pessoas, eu Sim. precisava estar perto de pessoas. Olha lá. Sempre. E depois isso foi nos ambientes de trabalho, foi na faculdade. Quando eu morei uma vez num edifício, acabei virando síndico sem querer, por causa disso, porque é natural. Fui para reunião só para ver como é que era sair da reunião como Esse síndico. moço parece que vai nos ajudar, né? Tipo, E a minha esposa me xinga, minha mãe me xinga, meu pai me xingava, para de inventar coisa para ti, mas para mim era tranquilo, não tinha dor, eu gostava. E há alguns anos trabalhando numa indústria, né, eu tenho hoje uma indústria de estruturas metálicas, e mesmo trabalhando numa indústria, eu fui convidado para fazer parte do grupo dos dirigentes lojistas lá em Estância Velha, que é onde fica a eu indústria. vi que tinha o CDL ali. Pois é, O o que presidente- tem a ver o CDL com É. o Thiago, que tá no Sicredi, mas porque eles dizem assim, Thiago, tu tá sempre junto, envolvido, ajudando os outros, acho que tu vai poder ajudar aqui na CDL, CDL. mesmo sendo indústria. Uhum. E aceitei, porque era uma associação, a gente usava lá os benefícios de plano de saúde, telefonia, cadastro positivo e tudo mais que as entidades oferecem, né? Então era conveniente por isso, mas comecei a participar do grupo, deu 2, 3 meses, tinha eleição de nova diretoria. Thiago, tu quer ser diretor de promoção e eventos aqui? Porque dá para ver que tu gosta desse tipo de... Quero. Aceitei, sendo de indústria. E isso durou 9, 10 anos. A gente conseguiu fazer uma história bem bacana na entidade, ela cresceu muito e de repente eu fui convidado para ser presidente da entidade. E eu atuo até lá. Por quê?
Não é porque só a pauta da indústria, do comércio faz sentido ou não lá dentro, porque lá eu fiz amizades, lá eu conheci pessoas, lá eu aprendi coisas novas. Para mim tem muito valor essa troca entre pessoas. Sempre, sempre é o que tem de mais rico. Eu gosto de fazer eventos com associados e eu digo assim: se apresentem, 1 minuto para cada um, quem é, o que faz, Ah, onde é que veio. E daí, às vezes, isso dá 15, 20 minutos. Quando termina, ai, já é um alívio. eu digo, podemos ir embora, porque só esse momento, parece bobagem, mas só esse Não, momento já faz foi muita mágico. diferença. E a gente olha para a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de se apresentar. Elas não sabem, muitas não sabem mais fazer isso. É. E outras não têm mais o controle, porque é 1 minuto. Pô, em um Não, aí minuto a tu pessoa fala muita coisa. muita coisa. Mas as pessoas começam, porque eu vim de tal lugar, eu estudei tal coisa, tenho uma empresa, eu participo da associação. Parece que ela estava nessa ansiedade de conversar, mas ninguém mais quer ouvir o que que tu faz, quem tu é, de onde é que tu veio. E é impressionante como há uma dificuldade das pessoas de saberem quanto tempo levam. Então tu tem aquelas pessoas que falam correndo, Uhum, entre mulheres isso é muito comum, fala correndo porque ela não quer que você a interrompa. Então, isso. antes de que alguém me interrompa, eu tenho que dizer tudo o que eu tenho para dizer. E aí liga no acelerador e tu só passa ansiedade ao fazer isso. E tem aquela pessoa que pega o microfone e não larga mais. Então agora deixa eu te contar de quando eu tinha 10 anos de e a habilidade de você estar num grupo também e conseguir fazer com que as pessoas se meçam e: "Não, aqui meu tempo de fala já tá bom o suficiente, vou deixar agora para outra pessoa". E que não seja também porque vai vindo a roda, isso eu canso de ver quando eu faço facilitação. Aquela pessoa, ela a partir da quarta, quinta depois ali para ela chegar, tipo assim, falta 5 pessoas para eu falar, eu não tô mais ouvindo o que ninguém tá dizendo, eu só tô pensando no que eu vou dizer. Agora eu vou aproveitar essa experiência toda tua, Thiago, porque uma das questões assim mais caras que a gente vê de necessidade de diretores, né, de gestores de organizações, tem justamente a ver com essa cultura, né, que tu falou. Uhum, Deixa eu me explicar aqui. Quando tu tem esse conglomerado de pessoas em torno de uma causa comum, compartilhando valores comuns, a coisa vai. A complicação dessa situação é quando você tem, dentro desse grupo de pessoas, uma diversidade de valores que leva a uma oposição grave, né? Você tem ali situações, né, das mais difíceis, né, onde a política se coloca no meio, mas você às vezes tem que lidar com oportunismo, às vezes você tem que lidar com agendas desalinhadas, Ou com paranoias que as e pessoas isso têm. é o principal calcanhar de Aquiles, né, uhum, desses gestores de organizações. Não adianta você colocar essa prática ou aquela prática se você não consegue promover esse alinhamento cultural, se você não consegue fazer com que aquele grupo se convirja em torno de um denominador comum mínimo, né, de uhum. valores compartilhados. E tu deve ter tido oportunidade de interagir com grupos diretos do condomínio, né, de onde tu morava, né, até as associações. Que dica que você dá para a gente conseguir lidar com essa diferença quando ela não é saudável, né, e atuar de fato como um agente que promove essa mudança, esse denominador comum? Legal. Ouvir e dar espaços iguais. Não tem outro caminho. E várias situações. Eh, eu lembro de uma assembleia na cooperativa, há uns 5 ou 6 anos. eh, Foi quando a gente teve a greve dos motoristas aqui Uhum. no Brasil. E na época tinha aquela discussão dos motoristas contra a sociedade ou os Aos 20 centavos, era agricultores. essa época dos 20 centavos. Não, foi depois, foi Depois. a greve dos caminhoneiros. Ah, caminhoneiros, tá. Isso, Não estava motorista de ônibus, isso, foi dos motorista de caminhões, caminhoneiros. tá. E daí tinha, ok, os Aham. caminhoneiros têm direito de fazer greve, mas eles Sim. fizeram greve, daí tem aviários que não teve mais ração e morreu 20.000 aves, Sim. teve não sei o quê, e foram morrendo os animais, foi estragando produtos em silos, foi faltando produto em supermercado. Hospitais E e daí a suprimentos. gente começa com aquela coisa do antagônico, do Uhum. contraditório, do um contra o outro, né? Do rico contra o pobre, Sim. do branco contra o negro, do hétero contra o homo, do A ateu mulher, contra o cristão, da homem. mulher contra o homem. A gente rotula toda a sociedade para fazer brigas. Eh, Até para saber, você é meu amigo ou não é meu inimigo? Tá comigo ou tá, né? e
E assim, é de uma infantilidade, porque assim, a pessoa ser contra ou a favor da vacina não quer dizer que ela é de esquerda ou de direita, Uhum, Aham. mas a gente já rotula. uhum, E nessa assembleia a gente passou várias pautas, falou da cooperativa, de ações, de resultado, de um monte de coisa, e lá no final teve uma associada que fiz o agradecimento, ia o pessoal ir embora, e ela assim, posso usar a palavra? Dá um frio na barriga. Ah, aquele no finzinho, assim, que Pode. É. E daí ela disse, não, eu só queria deixar registrado aqui que ambiente agradável. E eu tenho certeza que aqui, entre todos nós sentados, tem católico, luterano e ateu. Aham. Tem heterossexual, homossexual, tem rico e tem pobre, tem empresário, tem empregado, tem motorista, tem advogado, tem agricultor, Tem da esquerda, da tem da direita? esquerda e tem da direita. Ela terminou com essa, tem da esquerda e tem da direita. Mas aqui está todo mundo em paz, como é possível? A resposta está nos valores, está nos princípios e valores do cooperativismo. O cooperativismo, quando surge, o cooperativismo moderno que a gente chama, o cooperativismo tem uma história longa, e cooperativismo é diferente de cooperação. uhum. E essa é a lógica. E eu estava dizendo, né, eu gostava muito de cooperação, mas eu não entendia nada de cooperativismo. Até o crime organizado coopera. Aham. Quando é para seu interesse próprio. Cooperativismo não é cooperação. Depende da cooperação, mas não é. Cooperativismo é uma doutrina de cooperação com princípios e valores. E a Uhum. primeira cooperativa moderna no mundo, em Rochdale, 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, ela começa esse modelo de organização que dá certo porque ela institui princípios e valores. E dentro desses princípios tem, por exemplo, um que hoje ele é chamado de autonomia e independência, mas a escrita original, eu gosto da coisa do original. Eu sou tradicionalista nesse sentido. Uhum. A escrita original era neutralidade política religiosa. Uma cooperativa respeita. Bah, que maravilha. E é de 1844. Livre admissão de associados. Homens ou mulheres, todos podem participar. De uma época em que mulher era propriedade dos maridos ou dos pais. Aham. Não é no contexto atual. Até para trabalhar tinha que ter autorização. Tinha. E quando. O pai só morria em paz depois que a filha casasse, né? Aham. Porque era o homem que ia responder por ela. Sempre era o homem que ia responder. Então, Tanto que dificilmente. é o simbolismo de entregar para o marido, agora é contigo. Tô te dando a mão da minha filha. Pega a Isso. mão e cuida de E tudo. cuida dela. Uhum. Inclusive dos bens, Aham. e das vontades, E das loucuras, e claro. das Porque loucuras. Era tudo responsabilidade do marido. E é numa cooperativa, é a primeira sociedade civil organizada do mundo que admite entre o seu quadro de membros uma mulher, em 1846. E a gente está falando em 2025 que na Arábia ainda mulheres não podem tirar a carteira de motorista. não, Uhum. eu sempre digo isso, que a gente vive em vários planetas dentro do um, né? A São gente vários níveis de maturidade vários que a gente tá. mundos que a gente coabita. Tá, mas eu tenho uma pergunta também, adorei a tua pergunta sobre o alinhamento cultural. Eu tenho uma pergunta quase oposta a essa. Eu tenho lidado nos últimos anos com pessoas que têm uma posição de liderança, e com a liderança vem o que muitos dizem, o isolamento. A pessoa fica meio que, a gente vou usar um termo aqui, encastelada. Uhum. E aí o líder, ele para chegar nele as informações, eu digo que passa por um vale de jacaré, assim, né, tipo, e pode-se começar a ter dificuldade de saber o que está acontecendo na base. Como é que um líder evita isso? Proximidade com a base e ouvir a base. Tem que furar o fosso do jacaré. Tem que estar no meio do jacaré. E conversando com A eles. é porque assim, aí é que está a questão do ouvir e construir juntos. Há 2 dias eu tive a oportunidade de participar de uma assembleia de constituição de uma cooperativa escolar. E uma menina de 14 anos foi eleita presidente dessa cooperativa, né. Isso é maravilhoso. Nossa. Porque eles têm, assim, uma cooperativa escolar, eu chamo que é um laboratório de aprendizagem do mercado, do mundo dos negócios, só que com princípios de cooperativismo e com entregas intrínsecas, assim como tem o compartilhamento de angústia, numa cooperativa escolar em que meninos e meninas
trabalham juntos e eles vêem mulheres em posição de liderança com 12, 13, 14 anos, esses meninos, quando fizerem 20, 25, 30 anos, eles vão estar dentro da empresa vendo com naturalidade mulheres em posição de liderança. Uhum, uhum. É um projeto de longo prazo. E essa menina, ao final, as pessoas foram embora e ela veio me agradecer a presença na assembleia deles e que ela estava muito preocupada se ela ia, olha só isso, e o quanto isso é da nossa cultura. Ela estava muito preocupada se ela ia continuar fazendo as coisas certas da mesma coisa que a última presidente estava. Olha lá. Porque a última presidente foi uma boa presidente e ela fazia as coisas certas e ela estava com medo, será? Como líder, porque ela estava numa posição de liderança. Será que eu vou saber tudo? Nossa, deixou picando, né? E quem te falou que tu tem que saber tudo? Daí ela olhou para mim, como assim? Eu disse, tu acha que eu sei tudo? A gente não sabe tudo. O teu maior desafio não é saber tudo. O teu maior desafio é conciliar as ideias, opiniões, posicionamentos, desejos diversos que tu vai ter dentro de um grupo com 26 colegas teus. Uhum. Nem todo mundo vai pensar igual. Agora, o teu papel é assim, vamos para uma viagem. Para onde? Tem gente que vai querer ir para a serra, outros para o litoral. Ok, como líder, tu não pode ter a convicção de qual é o melhor destino. Mas como líder, tu tem que dizer assim, pessoal, prós e contras de ir para a serra. Prós e contras de ir para o litoral. E depois o grupo vai olhar para esses prós e contras e o grupo vai votar. Sim. E vai decidir, mas com lógica, com argumento. Tira da pessoa e analisa o fato, né? É o mérito em si, não a pessoa. Se eles aprendem a fazer isso com 12, 13, 14 anos de idade, Senhora. que lideranças a gente vai ter? Porque isso é algo que eu enxergo hoje ainda. Lideranças cobrando-se em demasia por não saberem tudo. E o não saberem tudo é que às vezes traz o isolamento. Tu sabe, Thiago, esse teu depoimento, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero ouvir tua opinião, né, sincera. Porque a gente sempre tinha esse embate, ou tem esse embate de vez em quando, né, com relação a programas de sucessão, em desenvolver da própria empresa, né, ou desenvolver, ou trazer alguém de fora para Para oxigenar. oxigenar, trazer, etc. Por exemplo, tu já deu uma pinta aí no programa de sucessão familiar, não, tem que ver a família inteira e como é que a família vai decidir. Você falou que o líder ele tem que furar o poço, né? Então ele tem que estar em contato com a base, né? Ele tem que participar daqui, participar de lá. Um líder que está em contato, né? E que promove a tomada de decisão pelo grupo, como você acabou de trazer, esse cara ele tem que confiar nas pessoas, ele tem que conhecer as pessoas e ele tem que aprender a delegar o máximo Confiar possível e ser de tomada de confiável, que eu decisão. digo. Geralmente o que acontece quando vem alguém de fora, né, da organização? Um cara de fora da organização, que ele não conhece as pessoas, é muito difícil esse cara não para tudo e centraliza tudo, Para eu né? poder saber em quem eu confio. Porque eu não... Então é uma quebra, né? E às vezes é uma ferida, né, na cultura organizacional, que é difícil um cara que veio de fora, se ele já vem de fora, para tudo, né, botando o pé na porta, vai ser complicado, né? Mas por outro lado, se as estruturas estiverem muito engessadas e as alianças muito, as panelinhas muito estabelecidas, ninguém consegue navegar, a não ser os caras da Agora própria eu panela. quero ouvir o Thiago, né? E aí, Thiago, é melhor você formar as lideranças dentro de casa ou às vezes é bom, Há né, um mix trazer ideal. esse cara que vem de Depois eu fora? tenho mais eu tô adorando fazer pergunta Tu pro Thiago. sabe, Pra fazer Marcelo, que muitas perguntas. vai depender do contexto, tá? E não é fugir da Uhum. resposta, mas em linhas gerais eu acredito que trabalhar sempre dentro da organização, Uhum. sempre. Agora, a gente precisa olhar para a cultura e precisa entender assim, o papel da cultura dentro de uma empresa. Para mim, cultura é a cola entre propósito e estratégia. Uhum. Ponto. E na escola da administração, 90% do nosso tempo é para falar de estratégia, é o que fazer. Uhum. O que fazer, matriz SWOT, e vamos mapear e oportunidades e crescimento e o que fazer, e vai todo mundo focado na estratégia. Uhum. Pior ainda, né? Planejamento estratégico, o ciclo começa agora, termina daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse modelo não é... Eu não condeno
Eu acho que para algumas empresas ainda hoje é importante, mas para várias organizações tem que ter uma evolução desse modelo. E se tirar um pouco o foco da estratégia e colocar o foco no primeiro momento em propósito. Qual é o nosso propósito? Por que existe a nossa organização? Ela nasceu por quê? Uhum. Se ela não existisse, qual seria a falta dela no mundo, na comunidade, na sociedade, no país, no meio... Teria falta? Uhum. Teria. Então, esse vácuo é o nosso propósito. A gente Uhum. existe para isso. Ok. Então, a nossa estratégia vai ter que estar aderente ao nosso propósito. Eu não posso ter uma estratégia descolada. Mas ela é secundária. O mais importante depois do propósito é cultura. Porque eu posso ter uma cultura muito clara e compartilhada, e todo mundo sabe da cultura, e uma estratégia muito bem desenhada, que sem cultura eu não vou entregar nada. Uhum. Então é cultura. Cultura é cola entre propósito e estratégia. Então, primeiro ponto, clareza no propósito. Segundo ponto, cultura aderente ao propósito e valores que tu espera dessa cultura. Terceiro ponto, pode fazer a estratégia que tu quiser. Pode, não é loucura, vai dar certo. Porque a equipe, os colaboradores, eles vão comprar todas as ideias porque eles estão numa cultura que se sentem seguros, que tem confiança, que a liderança está próxima, e muitas vezes a liderança ela não entra no poço com jacaré, ou ela não desce da montanha, né? Uhum. Porque ela tem medo de se expor, de expor vulnerabilidades, porque eu sou falho, nós somos falhos. E lá na cooperativa, o Thiago que está aqui sentado com vocês é o Thiago que está lá na cooperativa, e as pessoas sabem das coisas que eu tenho de forma positiva para entregar da cooperativa e sabem das minhas fraquezas também. Mesmo porque a tal da estratégia, ninguém tem bola de cristal, né? Então, primeiro que você não consegue fazer um plano perfeito, Essa é a primeira coisa. né? E como esse plano vai ser alterado no andar da carruagem, as abóboras- Certamente vai. Ter uma... A estrutura Se hoje tem que você- ser adaptável. A- Pandemia, quem essa- preveu? Quem? essa cultura forte, ela facilita essa adaptação. Ela facilita você pegar e azeitar as engrenagens, né, para fazer com que esse plano seja vivo e sempre a mudança que tem que acontecer para você chegar no teu propósito, ela ocorra de forma mais fácil, né? Ocorra de Ano forma mais ágil. passado, lá na cooperativa, nós crescemos, o nosso resultado cresceu 23% Hum. em relação a 23, o resultado de 24. A nossa projeção é crescer 7, 8%. Num ano de enchente. Nossa. Por quê? Assim, e quando deu a enchente, durante o mês de maio, os colaboradores tiveram um ponto abonado. Uhum. O pessoal foi dispensado do ponto para fazer voluntariado. Combinando com as lideranças na área, eu confio, eu sei que tu não vai vir trabalhar hoje porque tu tá indo ajudar a limpar a casa lá na tua cidade, das Uhum. pessoas que foram atingidas. Não tem nada melhor para fazer um propósito Eu, compartilhado eu, do que isso. eu confio em ti. Uhum. Que legal. E as pessoas foram. E depois a cooperativa conseguiu o Lava Jato, foi uma das ações, entregou o Lava Jato, o pessoal pegava o Lava Jato que a cooperativa conseguiu e foram limpar a entidade, escola, casa, quando estava tudo pronto. Eles vinham trabalhar mais felizes e não deixaram o serviço para trás. Uhum. Ninguém deixou o serviço para trás, tanto é que o resultado foi 23% maior. Faz sentido isso? As pessoas precisam ter conexão com o propósito, e quem faz essa conexão, propósito, estratégia é a cultura. A estratégia é secundária e ela vai dar certo se tu tem bem definido o propósito, por que fazemos, e cultura, como fazemos. O que fazemos, que é a estratégia, é o terceiro ponto. E outra, hoje em dia, tu foste assertivo, ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptável. Que tudo pode acontecer. Eu Tudo tenho uma pode outra pergunta que vai deixar, talvez aí, vamos ver, que é um desconforto meu. A gente seguido fala disso aqui no Areneê. Como a nossa sociedade ela tá muito performática, não no sentido de performance e desempenho, no sentido de fazer de conta que, né? Então a gente tá vendo, a gente falou no último encontro, inclusive, daí Só gerencia impressão, reputação. isso, falam na instagramatização do LinkedIn, né? Que daqui a pouco todo mundo virou blogueiro, enfim, né? Tu acha que isso pode ser uma armadilha para a liderança? E como é que tu acha que... Porque eu não queria que tu só me desse claro os pontos negativos. Eu acho que sim, eu quero que tu conte quais são as principais armadilhas da liderança, se isso por acaso é uma delas. E o que um líder precisa ter para não cair nessa armadilha? Eu acho que é uma armadilha. Tá. E é uma grande armadilha.
Então vamos lá. Por quê? Porque normalmente o que se é diferente do que se transmite. E a gente Uhum. precisa ter muito cuidado no que se transmite e qual é o propósito da transmissão. Sim. Muitos líderes, eu enxergo muito valor e eu me inspiro em muitas lideranças que têm a sua vida no LinkedIn ou no Instagram, em razão de conteúdo gerado e compartilhado. Uhum. Então, assim, ó, hoje é mais uma fonte de aprendizado que nós temos para nos alimentar. A gente se serve disso. Uhum. Só que, para mim, existe a criticidade do conteúdo. Eu sou chato para isso. Eu preciso olhar para conteúdos com qualidade que tragam fundamentação científica, teórica, de jornada, de experiência. E a gente percebe quando aquele conteúdo disponibilizado ele tem fundamento, ele é feito por pessoas que estudaram, trabalharam a vida toda, se qualificaram para falar, por exemplo, de emoções e inteligência emocional. Obrigada, Thiago. Legal. Não é a mesma coisa de alguém que foi numa palestra de Isso. inteligência emocional, achou o assunto máximo e começa a gerar conteúdo sobre inteligência emocional. Ai, muito obrigada. Coisa boa. Agora eu já sei melhor dessa conversa. Mas e a Porque gente percebe isso. O problema é que, assim, o problema é que quem estuda percebe. Quem não estuda tem um filtro mais baixo e uma dificuldade em perceber. E a gente pode estar compartilhando ou romantizando certos temas de pessoas que ainda não tinham estrutura para acessar um o devido que não tema dever, e não na né? totalidade. Porque tu tem que ter Esse é um experienciado risco. aquilo. Existe um outro risco. Tu cria imagens de determinadas lideranças, que, que é uma nas redes sociais, e ao conviver e trabalhar com essas lideranças, tu vê, mas vem cá, Mas não é a querendo mesma ter. pessoa. Aham. Eu vejo isso como uma exposição desnecessária. Então, líderes, perguntem-se de fato, há necessidade? Existe muita essa orientação do personal branding, do networking. Faz sentido? Onde tu tá, no teu contexto, na tua realidade, o teu grupo de influências, quem são os teus pares, quem são os teus Tu stakeholders? também tem que ter um propósito nisso, né? Digo, acho que, digo, Thiago, é isso que tu tá Muito claro. dizendo. Isso Tem que ter um propósito. Por que que eu estou abrindo a câmera? Por que que eu estou escrevendo esse artigo? Por que que eu estou compartilhando esse conteúdo? Então, que a gente também possa, eu imagino isso, né? E digo isso para as lideranças que estão com a gente. Se é uma coisa que tu acredita, que tu concorda, acho muito legal. Agora, tu pegar um chat GPT, mandar fazer um texto para ti, só porque uma vez a cada 3 dias tu tem que postar alguma coisa, bingo, caramba! bingo. Não, né? Porque daí tu tá o tempo inteiro, as pessoas começam, tá, mas quem é a pessoa que eu tenho que acreditar? A performance evidentemente criada da internet ou a pessoa que eu convivo? E às vezes, não podia ser mais, incongruente, né. Porque daí o cara, sei lá, posta um texto sobre empatia, e aí come pessoas no café da manhã. Tipo, Uhum. então é E isso. quem convive percebe. É. Aí não, aí o risco é maior, porque faz isso e tenta cruzar o poço ou descer a montanha, não vai ser Vai, genuíno, né, claro que não. não vai ter o respeito da equipe. Para mim, nada é mais importante do que o respeito da equipe e a confiança da equipe. Que legal. Eu preciso confiar na equipe, a equipe precisa confiar na minha pessoa. E isso a gente só faz com verdade. Então, ser na rede social aquilo que de fato é com as equipes já é o primeiro grande passo. Uhum. O segundo grande passo é refletir muito se há necessidade, se faz sentido compartilhar esse conteúdo na rede social. Muito bom. Tá, a gente está quase chegando no fim, eu tenho mais um tema para Vamos explorar com o lá, Thiago vai e aí lá. a gente Ele tá pedindo, pelo amor, a gente tá se cotovelando aqui para poder fazer pergunta para ti. não, porque o que eu queria ouvir agora de ti, Thiago, tá claro, né, equipe, cultura, etc, etc. E do lado? E com os pares, né? Também a cultura é a chave para promover essa congruência, né, com os pares ou com os pares é mais complicado? Com os pares, num primeiro momento, sempre é mais complicado, porque precisa ser construído um ambiente de confiança. Para mim, o mais difícil é isso. Esse é o trabalho principal. Eh, e para mim, sempre o fato de fazer com que as pessoas tenham a leitura correta de quem tu é como profissional, mas acima de tudo, quem tu é como pessoa.
Se existe esse vínculo, a construção desse vínculo, dessa ponte de confiança, constrói-se uma base de confiança com os pares, e daí sim, aí nós temos um ambiente seguro. eh, Esse é disparado o tema mais importante entre pares de lideranças: construção de ambientes seguros para tratar de todos os temas que precisam ser tratados e que são cada vez mais complexos e que impactam cada vez mais pessoas, e que precisam cada vez mais estar tirando do contexto questões de ego, de vaidade, de ambição, para olhar pelo coletivo. Uhum. Então, essa questão do conflito de agência, que a gente chama na governança, né, de entender qual é o teu papel. Que eu, por exemplo, sou presidente de uma cooperativa hoje com 280 mil sócios. 3% são agricultores rurais. Olha lá, três por não cento sabia. A 3%. gente tem uma imagem, né, porque são Rótulos, tu vê. E como é 13, que divide o resto agora eu queria fazer 13, prova aqui com o Thiago, mas 13 mais ou para menos o que é o resto todo? 13 para 14% pessoas jurídicas e 83, 84% pessoas físicas, mas pessoas físicas têm 15% do crédito e as jurídicas têm 60% do crédito. Olha. Ou seja, é uma lógica do ciclo virtuoso. Pessoas físicas de uma região se unem, cada uma com um pouquinho das suas reservas, a gente soma tudo e tem funding para emprestar para agricultores e empresas que vão gerar desenvolvimento Trabalho e renda econômico na região, vão gerar renda, vão distribuir renda e vão melhorar indicadores. E as regiões são diferentes, e as cooperativas são diferentes, os perfis de liderança são diferentes, então esse trabalho de confiança entre os pares é super importante, E é mas é contínuo, né? difícil, E é contínuo. mas é contínuo. É porque a gente fala, né, em governança, né, são todas partes interessadas na sustentabilidade do negócio, mas com conflitos de interesse entre si. Claro. Uhum. Porque é inerente, né, quando você tem diversos focos de gestão numa empresa, esses focos, apesar de todo mundo estar dentro da sua área de atuação fazendo o melhor para a empresa, há conflito aqui, né? Claro. Eu amo o Conflito, assunto da governança. é. E uma das coisas que eu trabalho dentro do meu conselho, desde que primeiro, é a avaliação de desempenho. Tu bota todo mundo na mesma página, é diferente. Vamos falar de governança, tem que falar de sucessão. Uhum. Falar de sucessão nos conselhos de administração, numa cooperativa, a cada 4 anos, precisa renovar no mínimo 1/3. Como é que faz isso? Uhum. Agora posso brincar, né? Tira os que não gosta e deixa os que incomodam menos. É fácil, tá fácil. Não, né? Só que não dá. Mas em muitos anos e talvez até hoje ainda se observa esse modelo. Uhum. As pessoas que eu tenho vínculo e confiança. E não pode ser assim. Tem que ser mais profissionalizado. Então, faça avaliação de desempenho. Fazemos feedback das entregas dos conselheiros. Quem se prepara para a reunião, quando contribui para a reunião, que fica focado no tema, que não foge do horário, Ah, que traz questionamentos. As pessoas fazem autoavaliação, a gente faz a avaliação dos pares e fazemos a avaliação do colegiado. Nós, enquanto colegiado, estamos entregando para a cooperativa? Então, esse é o filtro. E para quem vai entrar dentro do conselho, já entra sabendo que esse é o modelo e essa é a ferramenta e esse é o canal para entrar dentro do conselho e que vai funcionar assim. uhum. Então, assim, eu não sei, não tem mais de quem é melhor e quem é pior. Tem quem contribui mais, quem contribui menos e quem contribui mais, mesmo tendo todo mundo com a régua alta, faz parte da governança a gente ter a renovação. Então, vamos naturalizar isso e a gente naturaliza trazendo avaliação de desempenho. Uma outra coisa que eu gosto muito dentro do conselho é posicionamentos são individuais e devem ser colocados na mesa. Deliberações são coletivas. E eu tive a graça de ter um gerente numa empresa que a gente aprende errando, né? Nós tínhamos um evento, uma feira em São Paulo e surgiu uma ideia no grupo e o grupo todo foi a favor e eu fui contrário àquela ideia e disse, eu não concordo, não vai dar certo isso por causa disso. E o grupo, não, vamos tentar, vai dar certo, tá? E eu, então tá. Eu pensei assim, vou deixar fazer para depois mostrar para eles, Viu? viu? Como Eu tava com avisei. razão. E aconteceu, deu errado e eu todo cheio do prazer, né, de chegar pro meu gerente e falar, viu, eu avisei. E eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Tiago, tu faz parte do grupo. E se
tu tinha convicção que ia dar errado e tu não nos convenceu, faltou capacidade de argumento de mostrar para nós os motivos que faria com que tivesse dado errado. Então, tu é tão responsável, ou até mais, pelo erro, porque os outros não enxergaram que ia dar errado, tu enxergou. Uhum. E quem faltou com o grupo foi tu. Me E lembrei eu do princípio de Abilene, mano. não história do esqueci princípio- jamais Te isso. lembra do princípio de Abilene? Não. A história é uma historinha curta, vou contar aqui pro pessoal. É que basicamente uma família era o pai, a mãe, a filha e o genro. Um dia muito quente, perto da cidade de Abilene, que fica nos Estados Unidos. E eles pensaram, vamos pra Abilene. A filha Tomar um sorvete. tomar um sorvete. Ninguém queria. E a filha sugeriu isso, e um outro e tal, e eles estavam jogando cartas. Tá bom, vamos pra Abilene. E aí, quando voltaram da Abilene, todo mundo já tinha tomado sorvete, foi um caos pra sair, foi um caos pra chegar, o sorvete derreteu em 2 segundos assim que tomaram, voltaram, perderam o resto da tarde, chegaram tudo grudando dentro de casa, até que alguém disse, pô, mas o que que a gente foi fazer? Que lascada, né? Eu fui porque você queria Eu ir, fui mas porque você queria ir. disse, não, porque foi porque você disse. E aí foi, ninguém queria ter ido, nem mesmo a filha que sugeriu. E aí que o nome disso é princípio de Abilene, Uhum. né? Paradoxo. É isso aí. Ninguém, às vezes as pessoas encaram. E essas situações se repetem Ah, a todo momento nas organizações. Então, isso é uma coisa que eu sempre reforço lá no meu conselho. Pessoal, veio a dúvida. Eu tenho um conselheiro que tem uma frase ótima, que não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. que Boa. delícia é isso. Então, assim, é tudo sem julgamento, e eu, como presidente do conselho, meu papel é coloca o assunto na mesa, Uhum. e eu já tento enumerar prós e contras daquele assunto, vantagens e desvantagens. Porque não existe a perfeição, vamos fazer isso aqui, está 100% certo. Não, tem risco, tem custo, tem energia, sempre vai ter algo negativo. O nosso papel é medir. Uhum. Nossa, mas tu tá invertendo a lógica de tantos grupos que eu já participei, Thiago. Eu tô encantada. Porque o que eu mais vejo em muitas organizações, não uma ou duas, é um princípio contrário. Tu tem uma decisão top-down que tem que ser traduzida, vendida e comprada por as pessoas. Mas se elas reclamarem muito, daí é um problema de cultura. Sabe? Tu tá invertendo a lógica. Não, Com esse é princípio de exatamente o contrário. Exato. E daí as coisas não são questionadas. E é muito legal porque, às vezes, eu como presidente, eu tenho o meu posicionamento, mas eu nunca coloco, porque eu sou presidente do conselho. Aham. E esse conselheiro que tem essa pergunta boa, da pergunta boba, né? Uhum. Ele também diz que conselheiro não pode ser vaquinha de presépio. Sim. Todo mundo concorda, né? Tá ali para enfeitar no presépio. Aham. Não, o papel do conselheiro, ele é forte dentro de um conselho. Então, o presidente do conselho coloca o assunto e tenta colocar alguns argumentos favoráveis ou não. O papel do conselheiro é tentar aumentar essa lista com os argumentos favoráveis ou não e trazer mais perguntas, mais questionamentos. Uhum. De tanto eu repetir, posicionamentos são individuais, deliberações são coletivas, já aconteceu de conselheiro expor a sua posição, vinha um colega expor, vinha um terceiro expor, e aquele primeiro falar assim, ó, não tinha me dado conta disso, ainda Mudei bem que de tu ideia. falou, e mudei. Uhum. E deixou de ser pecado mudar de ideia. Uhum. Porque eu lembro de uma época no conselho que parecia que tu não pode voltar atrás com a tua posição. Isso vem da cultura. Aham. E assim, é essa cultura que está errada. Quem diz que a gente não pode voltar atrás? Então, podemos voltar atrás. Revi a decisão. Nem sempre todo mundo é favorável, tá? Mas Sim, com esse claro. modelo. Às vezes acontece de ter 1, 2, 3, ok, entendi, tá certo, mas mesmo assim eu sou contra. A gente tem A deliberação é coletiva a gente tem- e o que sai a deliberação é do grupo. E isso ganha força na deliberação. E se ele acertou, não e tendo sido o voto vencido, na próxima vez o voto dele vai ser muito melhor ouvido. Então é um sistema que se realimenta também Esse disso. que é o negócio, Fálico. A gente tem uma abordagem, já estou terminando aqui, que O o Arthur Moitas já tá nos tava- avisando. É. A gente tem a prática de o Delphi. Delphi vem de Delfos lá. Uhum. E qual que é o lance do Delphi? Né? Nós três aqui estamos participando, né, de uma tomada de decisão. Então você põe os seus prós e contras, eu ponho os meus prós e contras, a Alessandra põe os prós e contras dela. Só que a gente faz isso separado. Uhum. E alguém junta. E quando junta, ninguém sabe quem falou o quê. Isso aí.
Aí todo mundo vai lá e... Por quê? Né? Porque a gente garante que todo mundo está escutando todo mundo e todo mundo está tendo seu lugar de fala. E Às tu vezes quando você está despersonifica. é isso, quando você está numa reunião dessa, né, o chefe Pá, fulano falou, foi contra a minha posição, então agora eu não sei o que ele vai dizer, mas eu já sou contra. eu não vou ser louco de ser contra aquele cara, eu não vou ser louco de falar, não, aquele é meu amigo. E as pessoas estão muito mais preocupadas com o que elas vão falar do que ouvir, né, abertamente, Comentando. Ou como Então, serão escuta, julgadas né? por aquilo que estão falando. E aí eu volto àquilo que você falou, dá espaço para todo mundo lá no começo, né? Todo mundo tem que falar e dá espaço para todo mundo e todo mundo vai ter que ouvir todo mundo. E isso é umas coisas que o Thiago trouxe, que também acho que vai na contramão de muitos modelos que a gente vê, que é não ter vaidade. Porque isso é um modelo absolutamente sem vaidade. O compromisso é com a entrega final, o compromisso é com o coletivo. Então, tudo bem se eu não tiver certo, se eu não tiver razão e se eu não souber tudo. Mas ele é trabalhoso, tá? Sendo bem Isso. franco, assim, doeu no começo, dói. Porque a Uhum. a gente quer saber, a gente quer ter a certeza, a gente quer dar a solução. A gente foi criado assim. E vocês têm um senso de accountability, de De- sofrer as consequências, É. né, das decisões e das omissões, Uhum. que às vezes uma liderança intermediária, ou até mesmo de primeiro nível, não tem. Né? Mas A o mesma- sofrimento significa que tu tá liberto de vaidade. Não, mas eu acho que talvez esse sofrimento ajuda a você assumir, né, o fardo, a dificuldade o peso, É né, só da para deixar registrado, responsabilidade. não é fácil. Mas quando a gente vai vendo os resultados, é muito mais libertador. Aham. Claro. Muito mais No longo libertador. prazo a coisa... E o lastro num sistema de valores, aquilo que a gente começou dizendo, é o que traz essa certeza também do que está sendo feito. E automaticamente com isso tu faz sucessão, Uhum. automaticamente com isso tu evolui os processos de autoavaliação dos membros, porque todo mundo vai querer se preparar mais e participar mais e Uhum. contribuir mais. Automaticamente todo mundo sabe que um dia vai ser substituído dentro dos conselhos também. Então os ganhos são todos positivos. Vale a A pena. dor é no começo, Uhum. porque é uma revisão das nossas crenças às vezes, dos nossos Uhum. dogmas até, mais do que, né? Mas ele é muito bacana quando vê funcionando. E daí criado esse ambiente de confiança entre pares dentro de um conselho, Nossa, é mágico. O negócio Então, flui sim. muito, 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 muito mesmo. Tem na governança, Marcelo, infelizmente, quando a gente fala de governança e sucessão, parece que, eu não sei se meio que automático ou inconscientemente as pessoas pensam na cadeira do presidente. Uhum. Mas eu sempre digo que mais importante de qual será o presidente dos conselheiros é quem serão os conselheiros do presidente. Uhum. Porque se é um colegiado, Como assim? é o colegiado que vale mais. Lógico. Uhum. Aham. Então é um colegiado, mas com modelo mental presidencialista. E é isso Uhum. que tá errado. A gente precisa entender que é um modelo mental de gestão democrática, de colegiado, que tem um presidente que é um conselheiro como os outros, só que representa. O papel dele é ser organizador, facilitador, e não deliberador. Senão não precisava do colegiado. Tá vendo? Sim. Parlamentarismo nas empresas. Olha lá. É como se Legal. fosse. Muito bom, Thiago. Eu não sei Nossa, agora. eu não sei como agradecer a aula, né? Aula. A gente vai embrulhar, empacotar e vender como aula. Agora, aquela pergunta final que eu gosto de fazer também, é só para as pessoas que a gente gosta. Eu vou logo que agora o pessoal vai voltar e vai ver quem é que a gente gosta. O que tu anda estudando? O que tá chamando a tua curiosidade hoje? Onde é que tá o teu pensamento? Porque tu é uma criatura ávida por conhecer, aprender, crescer. Onde é que tá hoje a tua curiosidade? Ultimamente eu tenho, não sei por que, me dedicado mais à história do cooperativismo, que é algo que surge novidades a todo momento. Eu tenho focado em duas coisas, mas as duas coisas se conectam muito. Linha Imperial em Nova Petrópolis, há alguns anos eu tive com o presidente da Aliança Cooperativa Internacional, o Ariel Guarco, e mostrando lá todos os elementos do cooperativismo, ele falou algo que passou desapercebido, mas depois ficou martelando. Ele disse assim: eu já viajei o mundo pelo cooperativismo e eu nunca vi no mundo nenhum lugar com tantos marcos que remetem ao cooperativismo. Fiquei orgulhoso, ó, o orgulho, né? Fiquei orgulhoso com a frase, agradeci. Só que depois cai a ficha, né? Mas peraí, se não existe no mundo nenhum lugar com tantos marcos ao cooperativismo,
Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, Um ponto. interior de Nova Petrópolis, o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. Nossa. Uhum. E daí nós pedimos para a CI esse reconhecimento oficial como o maior sítio histórico, o que foi o máximo, demorou 1 ano para vir a resposta para dizer que não podemos reconhecer, porque não existe um regramento. Aham. Como assim? Faz Como sentido? é que você vai me dizer? Mas a gente gostou da ideia e queria te convidar para que nós criássemos um grupo de trabalho global com representantes, um representante de cada continente. Estou participando desse trabalho hoje representando as Américas, né? E para construir características similares ou requisitos mínimos de qualificação de sítios históricos. E esse é o Ano Internacional das Cooperativas, então muito provavelmente no final desse ano deve ser lançado esse programa de sítios históricos do cooperativismo no mundo, sítios históricos e culturais do cooperativismo. Então eu tenho me dedicado demais à história do cooperativismo e, e feliz a gente se delicia quando descobre coisas novas, né? Uhum. Lendo esses dias sobre Rochdale, eu percebi algo que eu não tinha me dado conta, porque a gente fala que nasceu com uma cooperativa de consumo e logo pensa num supermercado, né? E na verdade a cooperativa de consumo nasceu com 4 produtos só: açúcar, farinha, aveia e manteiga, Olha. que eram os produtos mais fáceis de adulterar. Então, 1844, vamos olhar para o contexto, a Revolução Industrial, 12, 14, 16 horas de trabalho por dia e os empregados eram obrigados a comprar os mantimentos dos próprios patrões nas indústrias. E esses produtos vinham adulterados. O açúcar, por exemplo, vinha com pó de vidro, com farinha de vidro, para dar mais peso. A aveia com serragem. E a manteiga, para ela se ficar na estrutura e não derreter, quando se estivesse frio era tranquilo, mas no verão ela derretia com facilidade. Para eliminar esse risco, alguém descobriu que colocar pó de cobre sustentava a manteiga por mais tempo. Só que com 15, 20 dias ela começava a oxidar, começava a amarelar, né? Mas normalmente dentro desse período ela já era consumida, então alguém um dia descobriu, por sorte. Quantas pessoas foram contaminadas comendo Sim, dizem cobre? que o Império Romano terminou, uma das razões foi por contaminação com cobre. Isso aí. Uhum. Que era misturado no alimento para preservar os Sim. alimentos. E essas pessoas se unem e montam a cooperativa para isso. E as mulheres, as esposas dos fundadores, eles eram proibidos de comprar os produtos. Ninguém vendia para eles no entorno, porque não queriam que a ideia desse certo, a concorrência. E elas pegavam um carrinho de mão na época de madeira e andavam 30, 40 quilômetros até Manchester, que era a cidade de referência mais próxima, para comprar mantimentos lá e trazer de volta para a cooperativa. Dentro dessa cooperativa, eles montaram uma biblioteca, porque entendi, o princípio, o 5º princípio do cooperativismo é a educação. E também faziam o tratamento ao alcoolismo dos sócios, porque a grande chaga social nessa época era o alcoolismo. Porque a água era contaminada, não existia tratamento de água, era de poço ou de rio. E com um monte de animais circulando, ela sempre era contaminada por fezes ou urina dos animais. Então, beber água era arriscado, era perigoso. Para eliminar esse risco, bebidas Eu não destiladas. sabia disso. E Uma por isso lógica. surge a Eu sempre importância. achava que tinha a ver com o gosto também das coisas estragadas que as Por pessoas. isso tem a ver com o papel do café e do chá na evolução da sociedade, porque é a forma que eles começaram a ingerir líquidos, Ferver a água. fervida, sem ser alcoólico. Uhum. Então ele reduziu o alcoolismo no mundo e nesse momento a gente começa a ter um processo de sentar para conversar, para tomar o chá, o café, debater ideias. De novo a lógica do relacionamento. Uhum. E a gente não estuda isso. Isso não está... Não sei, eu não me lembro, juro que eu não lembro disso, ter estudado na escola. Assim como eu não estudei cooperativismo na Não, e eu escola. sou uma das que escuto tu falar de cooperativismo há muitos anos. Eu lembro até nessa conversa que a gente teve do Papo de E e de outras pessoas que eu atendi no Sicredi quando eu fazia lá o desenvolvimento executivo. E eu sempre me perguntava, mas o que tanto esse povo fala de cooperativismo? Mas olha só, então mistura-se com a história da civilização. Demais, demais, demais.
Muito legal. Só que a gente tem um déficit até de formação educacional no nosso país. E hoje o cooperativismo tem uma lei geral aqui no Brasil desde 1971, a 5764, que quem estuda direito hoje na Hum, faculdade não estuda cooperativismo. A gente tem um regime tributário uhum, distinto e que não é isenção de impostos. Nós somos uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos. Logo, tu não tributa o lucro, sim, mas tem fins econômicos, então o ato cooperativo é distinto do ato não cooperativo. E os contadores não estudam cooperativismo. O modelo de gestão de uma empresa cooperativa é diferente de uma convencional. Eu passei pela administração sem estudar sim, cooperativismo, então eu fui conhecer cooperativismo quando eu virei coordenador de núcleo da Pioneira, conheci o seu Mário Konzen, o Márcio A Pós, gente do estava Conselho de comentando. Administração, e fui me envolvendo com esse universo para depois fazer uma pós-graduação em cooperativismo e mergulhar nesse mundo. Então eu tenho olhado muito para o cooperativismo, para a história do cooperativismo, e ele tem explicado muitas coisas da nossa atualidade. Eu tenho refletido sim. bastante sobre isso. E outra coisa Que que eu tenho, fantástico. Que fantástico. que tem um livro que eu li recentemente que é maravilhoso, que fala sobre legado. Qual o teu legado? Ele não eu achei que ele ia falar mais sobre ancestralidade e tal, e ele não entra nessa vibe. Ele faz justamente uma reflexão de o que nós hoje estamos fazendo como pessoas que vai impactar daqui 80, 90, 100 anos, Uhum. né? Então ele faz essa provocação e eu acho que esse entendimento do coletivo, da sociedade, do legado, ele cada vez mais se faz presente. A pandemia nos provocou a isso, a enchente, né? Eu acho que são também sinais da Uhum. natureza pedindo que a gente reflita mais sobre isso, né? Isso Que aí. coisa. Maravilhoso, né, Muito Má? bem, nossa, que aula. Agora sim, olha, vamos Vamos encerrando. encerrando. Tiago, né, a câmera é tua, né, que mensagem você gostaria de dar para os cooperados, Com para o certeza. pessoal lá do prédio que você é síndico, para o pessoal da CDF, Já larguei o prédio, que já largou o Cara, prédio, né? Ali tua Dá câmera, mas dá se o teu quiser conversar recado aí pro direto, pessoal. ou se tu só quer abrir e falar para nós também, fica à vontade. Eu fico mais à vontade com vocês, mas Uhum. de forma bem breve, dizer que o cooperativismo é uma doutrina incrível que nós, enquanto pessoas, deveríamos nos comprometer mais com esse modelo de negócio, porque ele gera impacto econômico e social onde se faz presente. É comprovado já por vários estudos que onde existem cooperativas, o PIB per capita é maior, o número de famílias abaixo da linha da pobreza diminui consideravelmente, a renda per capita, o número de empresas. Então, que o grande papel das cooperativas, quando elas observam os princípios e valores, e há cooperativas que dão errado, sim, pode ter certeza, e continuar existindo, porque elas são geridas por pessoas e nem sempre os líderes observam os princípios e valores do cooperativismo, mas quando eles são observados, ele transforma realidades. E acho que essa é a grande entrega do cooperativismo, então que a gente tenha consciência que a gente não está nesse mundo só de passagem, e se a gente quer deixar algo, alguma marca legal, algum legado legal que seja transformando a vida de outras pessoas, por meio do autoconhecimento, por meio da motivação, por meio da prosperidade, do trabalho, seja lá o que for, da arte, da cultura, do esporte. As pessoas aí têm muitos dons a colocar a serviço do mundo, né, do planeta, das suas famílias, e que a gente possa estar sempre estimulando essas pessoas, né. E para mim o grande papel do cooperativismo é fazer com que a gente construa cada vez mais comunidades melhores, e comunidades melhores só é possível com pessoas melhores. Então aí entra educação, entra conhecimento, que a gente possa ser cada vez mais humano nas nossas relações, e essa já é uma grande marca e contribuição que a gente vai deixar para o nosso planeta. Lindo. Perfeito. Muito bem, era isso, né? Então, A gente ficaria com o Thiago aqui mais umas 3 horas no mínimo. A gente agradece você que nos acompanhou até aqui. agradece o Tiago, né, pela contribuição. Oi, Agradece todo mundo de Nova Petrópolis, da Serra, de São Leopoldo, Novo Hamburgo. Quais são as regiões que vocês cobrem lá? Já conta para nós. São Leopoldo, Novo Hamburgo, daí passa por daqueles municípios Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos Morreuter, Picada Café, passa por Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Gramado, Canela e mais a região de Feliz, Vale Real e Alto Feliz. Nossa Nossa, São Senhora! 21 cidades. E aí, gente, viu? Já deu vontade de, se não é de conhecer mais o Sicredi, de conhecer mais a região do
Sicredi. Ah, vamos adorar. Automaticamente vai conhecer o Sicredi. Com certeza. Tirando Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias, em média, 70% da população é sócia do Sicredi, Pronto. só Olha para lá. ter ideia. E quando a gente olha Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo, a gente também já passa de 100 mil sócios. Só Caxias tem 76 mil sócios. Nossa. E nós somos uns perdidos que nos inscrevemos lá em São Leopoldo, né? Por causa da Unicinos. E também estamos na cooperativa. Que importante. Então você chega onde Já você está sabe. chegando em Porto Alegre, ó. Então, muito obrigada e até o próximo Arenier. Obrigado, Thiago.